Você já pensou no porquê da experiência da sociedade grega clássica ser considerada o berço da civilização ocidental? Ou já pensou no porquê ou o que eles fizeram para se tornarem tão importantes? E como, depois de milênios, essa cultura chegou até a nossa sociedade contemporânea? Meu nome é Fábio Souza Lima, nós vamos continuar com o nosso curso de História da Educação 1 e eu espero que vocês curtam esse conteúdo sobre educação na cultura grega clássica. A história da civilização grega clássica ela remonta a 20 séculos antes de Cristo. No século 20 antes de Cristo, os aqueus começaram a ocupar essa região da Europa aqui em torno do Mar Egeu. Na civilização micênica, esses aqueus começaram a fundar cidades no Mar Egeu. Por mais que as histórias de reis gregos, como por exemplo Agamenon, Aquiles ou Odisseu, sejam dessa época, elas só vão ser realmente coletadas e transformadas nos mitos que nós conhecemos hoje em outro período histórico, que nós vamos ver agora. O período homérico, que vai desde o século XII até o século VIII a.C., recebe esse nome em homenagem a Homero. Homero foi o primeiro responsável a recolher e organizar os relatos orais de poetas sobre os grandes eventos de personagens históricos daquela região. É desse período também o trabalho de Hesíodo, que ao escrever sobre a teogonia, isto é, a organização e a criação e a organização do universo e do mundo, acaba por fomentar o desenvolvimento dos deuses gregos do Olimpo, também, claro, de seus pais, os titãs. Os mitos contados foram responsáveis por fundar a sociedade que naquele momento estava em construção ainda e construir toda a forma de ser, estar e pensar as pessoas naquela época dentro da sociedade grega. Essas histórias elas eram passadas para as gerações seguintes por meio de poetas. E esses poetas eles poderiam ser os poetas Aedo ou os poetas Rapsódo. A diferença era a seguinte: os poetas Aedo eles normalmente pegavam a história que recebiam através de relatos orais, formavam a partir daí os seus poemas e com o auxílio de liras ou então um instrumento chamado pormins, eles produziam poemas. Essa imagem que vocês veem aí é justamente de um poeta olhando para o céu, buscando inspiração e com o auxílio do pormins, contando as histórias, os mitos para outras pessoas que estavam ali ouvindo, para as próximas gerações. O outro tipo de poeta era o poeta rapsódo. O poeta rapsódo ele não tinha auxílio de instrumento nenhum. E ele declamava seus poemas de acordo com o que ouvia das histórias e dos relatos orais. Homero, por exemplo, era um poeta rapsódo. Então ele pegava esses relatos e transmitia usando apenas a sua voz, sem auxílio de nenhum instrumento, tá? E tentando ser o mais fiel possível ao relato que ele havia recebido anteriormente. Podemos perceber a importância dos mitos para a educação dessa civilização que está se construindo, pois, novamente, todas as formas de pensar, ser, estar na sociedade são narradas e caracterizadas pelas histórias contadas pelos poetas Aedo e Rapsódo. As mais conhecidas, voltando a Homero, são a Ilíada, que conta a história da guerra entre os aqueus e os troianos, onde temos como principal exemplo de vida os personagens Aquiles, por conta da sua bravura em batalha, mas também outros personagens como Ajax, Heitor, Paris, entre outros, sempre reconhecidos pela ação como guerreiros, sempre reconhecidos por adjetivos que são atribuídos aos seus nomes e estimulam a ideia de bravura em batalha. A Odisseia, também é outra obra de Homero, ou atribuída a Homero, que conta a história de Odisseu voltando para casa depois da guerra
entre os aqueus e os troianos. Odisseu, né, Ulisses, na sua forma latina, foca na ideia de inteligência do protagonista em várias batalhas contra seus inimigos. O ideal de um homem grego, portanto, passava necessariamente pela batalha, isso é, pela principal qualidade que era a bravura. Outra qualidade do homem grego é a sofrosine, isto é, o controle das paixões. Quando se fala de paixões, não estamos falando do termo em seus sentidos vulgares, usados hoje em dia, mas sim daquela ideia de que quando uma pessoa está submetida a uma paixão, ela perde o controle de si e das suas ações. Uma pessoa apaixonada, por exemplo, é uma pessoa cega diante das verdades, pois ela só acredita na sua paixão. Podemos considerar isso nos dias de hoje se falarmos das ações políticas de muitas pessoas nas redes sociais. Assim, uma pessoa que controla suas paixões, ela age de acordo com a racionalidade. Ela é brava em batalha, mas também não é temerária, ou seja, ela não age em uma batalha de forma tão brava a ponto de colocar a sua vida e dos seus colegas em risco. Por outro lado, ela não é covarde a ponto de não conseguir se defender ou de não conseguir defender os colegas em batalha. Em outro tempo, o filósofo Aristóteles vai descrever essa qualidade como virtude do meio, ou virtude que está no meio, no seu texto a Ética a Nicômaco. Na imagem que vocês veem aí, vinda de um vaso grego, vocês veem Ulisses, ou Odisseu, retornando para casa. Em uma das suas aventuras, em determinado momento, ele passa por uma região dominada pelas sereias. E, ao contrário da imagem que nós temos nos dias de hoje das sereias, as sereias são personagens que cantavam para os homens, forçavam os homens, através do seu canto, atraíam os homens para o mar e matavam esses homens. Nessa imagem aqui da sereia, nessa imagem do vaso grego, nós vemos Ulisses amarrado ao principal mastro do navio, né, o mastro do navio, e os seus soldados usando o remo para poderem navegar. O que aconteceu foi o seguinte: Ulisses, ao notar que estava passando por uma região dominada pelas sereias, colocou no ouvido dos seus comandados cera para que eles não ouvissem o canto das sereias. O problema é que quando chegou a vez dele, tinha acabado a cera. Então o que ele fez foi se amarrar ao mastro do navio para poder resistir ao canto das sereias e passar pela região. O que funcionou, obviamente. E aí nós vimos a história de controle das paixões. Ulisses, ele, além de bravo em vários outros momentos, ele age de forma inteligente no sentido de controlar as suas paixões e poder passar por um período diante dele. Contudo, vale ressaltar que esses guerreiros, apesar da sua bravura, da sua inteligência, do seu controle das paixões, da sua sofrosine, eles ainda tinham a sua ação em batalha e as suas vidas submetidas às vontades divinas. Em vários momentos, por exemplo, da Ilíada, em que um guerreiro está vencendo o outro, aparece um deus que intervém naquele momento em favor de um personagem ou de outro personagem. Ser vitorioso, portanto, na batalha, significava estar seguindo as vontades dos deuses ou, pelo menos, estar sendo abençoado ou escolhido pelos deuses. Isso colocava, obviamente, um guerreiro numa posição superior aos demais membros da sociedade e servia, é claro, como um distintivo. Não é por acaso que, mais tarde, muitas pessoas vão atribuir a sua linhagem, isso é, a sua ascendência, personagens da Ilíada ou da Odisseia. Isto é, eles são poderosos na situação que eles viviam e porque eram descendentes de personagens poderosos escolhidos ou que eram abençoados pelos deuses no passado. No arcaico, que vai do século VIII até o século VI, a sociedade se desenvolve ainda mais. A escrita já era praticada lá no período micênico, antes do período homérico,
volta a ser utilizada com a influência do alfabeto fenício. Um povo de tradição comercial e marítima que atua no Mediterrâneo. Não é por acaso, portanto, que o comércio também vai se desenvolver entre os gregos. E nessa época também vão ver surgir a moeda dentro da sua sociedade. Outra característica desse período é que os deuses perdem força no que diz respeito às decisões humanas. Desde então, o destino dos homens, que era decidido pelos deuses, passa a ser discutido nas ágoras, isto é, nas praças públicas, onde as pessoas discutiam sobre os assuntos que estavam relacionados aos bens públicos da sociedade grega. Eu imagino que muita gente esteja fazendo um paralelo entre as redes sociais de hoje e as ágoras, antigamente, mas não é isso. Nessa sociedade grega, cerca de apenas 10% da população tinham acesso às discussões públicas, ou tinham conteúdo, ou tinham formação para falar nesses espaços, nessas ágoras. O que provou ser verdade mais tarde com os filósofos, os políticos, os sofistas. As redes sociais são um não lugar onde qualquer idiota pode publicar suas opiniões, com o mesmo espaço de um pesquisador que estudou um determinado tema a vida inteira. Bom, vamos voltar. Nesse caminho, as leis passaram a ser escritas na sociedade antiga grega. Não são mais orais, nem necessariamente vindas de desígnios divinos, mas descritas por meio de discussões públicas. Alguns dos legisladores mais conhecidos desse período são Drácon, Solon ou Clístenes. Drácon, por exemplo, é reconhecido por ter as suas leis consideradas duras demais, rigorosas demais. Daí a origem da expressão uma lei ou uma norma ou uma regra draconiana, isto é, rigorosa, dura demais. Solon vai ser, por outro lado, um legislador que vai ser conhecido por incentivar os cidadãos a participação nas decisões das administrações da cidade. Esse afastamento do poder dos deuses nas decisões desenvolve a ideia de liberdade entre os gregos, isto é, liberdade de decisão. É nesses termos que dizemos que a educação grega ela é liberal, entende? A liberdade em relação aos deuses, o que é absolutamente diferente do que está sendo propagado nos dias de hoje. A liberdade dos gregos antigos ela gerava, portanto, uma individualidade, que, por sua vez, faz com que, nas decisões das questões da cidade, Estado, o indivíduo pudesse decidir sozinho. Nasce também, assim, a ideia de cidadai, isto é, o cidadão, que podia decidir, por sua individualidade, sozinho, as questões que envolviam a administração da cidade. O contrário do cidadão era justamente aquele personagem em que decidia não participar das decisões do Estado e atribuía o seu destino aos deuses. Esse personagem era chamado de idiotário, termo que não precisa de tradução. Não é por acaso que as cidades-estado vão se desenvolver nesse período, porém vão chegar ao esplendor quando os melhores cidadãos vão se destacar na ágora, nas suas falas e nas suas oratórias diante do restante da população. Na virada desse período e início do próximo período, o ideal, portanto, de homem grego, de bravo guerreiro, passa por transformações. Pois, para viver em sociedade, é preciso muito mais do que um guerreiro, do que um valente que resolve as coisas por meio da espada, por meio da luta, por meio da violência. É necessário de um cidadão cordato, isto é, um cidadão dado a resolver as coisas por meio do diálogo, por meio do acordo, do que, por outro lado, fazia um guerreiro que vivia pela violência, como eu falei anteriormente. O período clássico é o período entre os séculos 5 e 4. É o período mais brilhante da história clássica grega, que, aliás, não se reconhecia como Grécia, mas sim como Hélade.
Os povos, portanto, que ocupavam aquela região não eram os gregos originalmente, mas sim os helenos. Calma, vou explicar essa questão. É que Grécia é um termo que é utilizado pelos romanos quando submeteram os gregos ante a dominação. Isso é só mais tarde. Então, aquela região eles se chamavam de helenos, né, de Hélade. O conjunto das cidades-estado era de Hélade. O termo grego ele tem relação com a língua e para os romanos era uma língua de difícil entendimento, considerada obscura, até porque a complexidade do pensamento filosófico era muito difícil para eles, né? Então, daí a expressão que existe até os dias de hoje, né? Fulano está falando grego. Como as nossas línguas, né? O português, por exemplo, é uma língua que vem do latim, que era a língua falada pelos romanos, e os romanos, por sua vez, conquistaram aquela região onde ficam as cidades-estado gregas, nós recebemos dos romanos a tradição de chamar aquela região de Grécia, onde originalmente era chamada de Hélade, né, povo heleno. Né. Então, assim, o que nós recebemos muito mais fortemente por conta da nossa cultura, da nossa língua, é chamar esses povos de gregos. Não está errado. É o certo chamar também de grego. É certo chamar de grego também. No entanto, originalmente, eles se reconheciam como helenos, e o conjunto das suas cidades-estado eram reconhecidas como Hélade. Tá? Mas, bom, voltando para falar sobre a sociedade grega, decorreu desse período de liberdade, né, que os gregos tinham, na forma com que eu comentei, o desenvolvimento das artes, da literatura e da filosofia. Isto é, os mitos não deixaram de ter força naquela sociedade, mas foi fomentada a ideia de liberdade de pensamento, né, de liberdade de ação com relação aos desígnios divinos. Né? E aí nós temos o desenvolvimento, como eu falei para vocês, da arte, da literatura e da filosofia. Vale ressaltar que nesse período, apenas 10% da sociedade grega, da população grega, poderia participar das decisões relacionadas à cidade-estado. Estrangeiros, mulheres, menores de idade, escravos, e aí inclui-se a ideia de escravos, escravizados por dívidas, né, e afasta também essa ideia que nós temos baseada na nossa experiência de escravidão no Brasil, né? Os escravos gregos eram povos de outras etnias que haviam sido conquistados, tá? Nada tem a ver com cor de pele, né? Com a etnia dos negros, dos africanos, mas todos os povos conquistados poderiam se tornar escravizados, não tinham acesso à participação e às votações, à tal da democracia grega. Né? Aliás, esses 10% era justamente a quantidade de famílias que tinham acesso a educar os seus filhos para que pudessem participar dessas decisões públicas. Né? Então, para você educar o seu filho, você precisa ser um cidadão, você precisa ser dentro desse grupo pequeno, né, que tinha acesso às informações e essas decisões, e claro, por conta disso, essas famílias tinham acesso a escravos. Elas tinham escravos, né? Elas podiam se dar, os seus filhos podiam se dar o luxo de não trabalhar manualmente e poder dedicar o seu tempo aos estudos. Já pensaram que justamente a palavra escola vem do grego scholé, que significa ócio, isto ficar sem nada para fazer. Obviamente, esse ócio era o ócio considerado produtivo, ou seja, o ócio de não trabalhar manualmente, poder estudar. Havia um escravo, como eu comentei, responsável por levar o jovem aluno até o seu professor. Esse escravo era chamado de algoz, ou condutor. Esse condutor de crianças, ou seja, paidos, era o facilitador da relação das crianças com o saber. É o personagem que nós conhecemos hoje como pedagogo. Vamos mergulhar nessa história, nessa questão,
quando estivermos lendo dentro do nosso eixo que é temático o texto que eu passei para vocês essa semana. O ensino dessas crianças vai ser feito por meio de tábuas com cera, como eu vou comentar um pouco mais adiante, e as anotações vão ser feitas muitas vezes nessas tábuas de cera. Os cálculos vão ser feitos com o auxílio de ábaco, como também vamos ver. Como eu falei anteriormente, nesse período que aquele ideal de homem grego passa por transformações. Se admitia mais o comportamento dentro da cidade de um guerreiro, e o que se pretendia de um cidadão era alguém cordato, controlado, pacífico, para poder viver dentro da cidade. Não é difícil imaginar que um guerreiro dentro de uma cidade causava confusão, porque tudo que ele precisava resolver, resolvia por meio da violência. E aí se precisava, naquele momento, que as cidades florescem, que as cidades crescem, de um cidadão que pudesse resolver as coisas por meio da lei, do acordo, seguindo a lei, seguindo as normas da cidade. E aí nós temos um pensamento educacional que vai se aprofundar no sentido de desenvolver esse cidadão, esse indivíduo para a vida dentro da cidade. Surge daí o maior legado da educação grega, a paideia. Para comentar sobre a paideia, eu vou usar esses 3 autores que vão aparecer na tela para vocês. Segundo o texto do Werner Jäger, a paideia é uma expressão de difícil definição. E como outros conceitos abrangentes, é uma ideia que resiste a se encerrar numa concepção abstrata. Enquanto o Henri René Marrou aponta que a palavra cultura é a melhor forma de se definir paideia, o Jäger vai apontar que o fenômeno não pode ser contemplado com os olhos de um homem moderno, mas deve ser pensado com os olhos de um grego, de uma pessoa que viveu naquela época. Isto é impossível olhar com os termos, com o conhecimento que nós temos hoje, o que é a paideia naquela época. É preciso você se desprender dos valores que nós temos de hoje e pensar como um homem daquela época para poder entender o que era a paideia. Nesse sentido, nenhuma expressão moderna como civilização, ação ou mesmo cultura se assemelham ao que os gregos entendiam por paideia, porque cada um desses termos é apenas uma face do complexo fenômeno grego de desenvolvimento da cultura daquela época, da educação daquela época. De forma a iniciar uma explanação sobre o tema, é necessário, portanto, entender que a paideia não é, para os gregos, um aspecto exterior à vida, mas a formação do homem em um conteúdo orgânico, como a cultura em um esforço a ser realizado por toda a vida. Como vocês veem aí na imagem que vai aparecer, a ideia é de que o indivíduo ele precisava se construir durante toda a vida, poder se libertar ao final da vida. Essa escultura é uma escultura de um homem que está na pedra e ele está quebrando a pedra e construindo o próprio corpo. Para no final da vida, depois que ele constrói o próprio corpo, ele se considerar um homem liberto. O Franco Cambi aponta que antes mesmo dessa ideia de paideia, já existiam 2 modelos anteriores de formação humana refletida nas tragédias gregas e na medicina. Isto é, antes mesmo do surgimento do conceito de paideia, os gregos já tinham 2 modelos que eram refletidos nas tragédias. Antes, portanto, era o modelo do guerreiro. No entanto, vai ser com o desenvolvimento do conceito de paideia que vai surgir entre os filósofos gregos o campo da pedagogia como episteme, isto é, como campo de conhecimento, como campo de pesquisa, como busca do conhecimento da realidade e da verdade. Entre os modelos pensados no século V e século IV a.C., dentro desse período, portanto, estão os de Sócrates, Platão e Aristóteles. Porém, o que mais efetivamente foi adotado nas cidades-estado gregas
foi o modelo de Isócrates. Eu vou comentar um pouco mais à frente sobre Isócrates. O modelo de paideia de Sócrates tem como componente principal a relação entre mestre e aluno, sendo o mestre o responsável por realizar as questões e suscitar as dúvidas e solicitar pesquisas ao aluno. Com o início do diálogo, mestre e aluno constroem um processo dialético por meio da oposição e unificação de ideias em um sentido de aprofundar um determinado saber que visa ser retirado do aluno, que o aluno vai colocar para fora. Né? É o conhece a ti mesmo, ela realizando o princípio da liberdade e da universalidade dos jovens. É um processo que você vai conhecer dentro da filosofia, que é chamado de dialética, né? Ironia e maiêutica. O aluno, ele, por meio da relação com o professor, dessa relação de diálogo, né, em que o professor pede pesquisas, ele vai se desenvolvendo, colocando para fora o conhecimento que ele tem da sociedade. Platão vai desenvolver, vai idealizar dois modelos de paideia, segundo escreve o Cambi. O primeiro é de inspiração socrática, que a gente vai encontrar nas obras de Fédon, Fedro e o Banquete. Consiste na elevação da alma que se idealiza na beleza dos corpos, isto é, do sensível, em direção ao entendimento da beleza em si, do bem viver em sociedade. É importante entender que esse modelo ele tem relação com as propostas de Platão de que existe um mundo sensível, um mundo tocável, onde a gente usa os sentidos para poder reconhecer, e um mundo das ideias. Todos nós nascemos e utilizamos inicialmente esse mundo sensível. No entanto, através da elevação da alma, dos estudos, todo ser humano pode alcançar esse mundo das ideias. E alcançando esse mundo das ideias, segundo esse pensamento platônico, o ser humano ele deixa aquela rudeza, né, característica lá do mundo dos guerreiros, e atinge um bem viver em sociedade. E consegue, portanto, viver em sociedade. O segundo modelo do Platão ele vai ser exposto em A República e outro livro chamado As Leis. Nesse livro, Platão hierarquiza a sociedade em três classes. As classes são os produtores, os guerreiros, os guardiões guerreiros e os governantes filósofos. A educação desses produtores, né, desse primeiro círculo, aconteceria no próprio local de trabalho, obedecendo critérios técnicos. Os guardiões seriam treinados em instituições públicas, sendo oferecida uma educação musical e literária, mas sem aprofundamento dos discursos. Mais tarde, quando alguns desses guardiões que se revelassem mais aptos ao uso da dialética, eles seriam aproveitados, habituando-se a pensar de forma abstrata. Olha o desenvolvimento aí da alma para esse campo das ideias. E com esse desenvolvimento do pensamento abstrato, ele seria elevado e a contemplação com que ele pudesse finalmente assumir um cargo de alto nível dentro do governo. É a ideia que é colocada em A República do governante filósofo ou do rei filósofo, capaz de governar a sociedade com grande conhecimento, conhecimento não só da sociedade, mas conhecimento abstrato. Segundo escreve Cambi, a concepção do Aristóteles se apresenta um pouco mais realista, buscando uma plenitude do ser e a realização de suas potências. Aristóteles vai enfatizar uma pedagogia da essência, voltada para a imitação e repetição como construtora da virtude. E a virtude, ela, como eu comentei anteriormente, vai estar justamente no meio termo, no justo meio. Aristóteles também vai dividir a sociedade em classes, ou os nobres, sendo que apenas os nobres deveriam receber a educação do Estado, porque só eles gozariam da verdadeira cholé, isto é, do tempo do ócio livre para poder se ocupar dos estudos. Sócrates vai escapar um pouquinho dessa linha de pensamento que é de Sócrates, Platão e Aristóteles.
Embora ele se aproxime um pouco de Sócrates, ele vai ser aluno propriamente de um sofista chamado Gorgias, onde o relativismo, o subjetivismo, vão ser os principais pontos do seu pensamento. Ele vai se tornar um rival de Platão no seu pensamento, na sua proposição de paideia naquele momento da sociedade grega. Em sua perspectiva, a palavra é o centro do pensamento educacional. Ele aponta que a retórica é uma arte que depende de fatores naturais, mas também depende de um empenho de cada indivíduo no sentido de desenvolver o seu corpo e a sua alma. Dentro da era clássica, em que um período específico em que as polis gregas batalhavam entre si, como na Guerra do Peloponeso, né, Sócrates vai entender que é a retórica, a palavra, a forma espiritual que melhor poderia plasmar o conteúdo político e ético da época, sendo apto a transformar universalmente todas as cidades de Estado e fazer com que elas pudessem conviver num período de paz. Assim sendo, a despeito das críticas de Platão, o Isócrates vai concentrar sua proposta na ideia da palavra, da retórica, como um discurso de ética nacional, capaz de aproximar as cidades-estado no sentido de reconstrução e de refortalecimento da Hélade. Por conta disso, seu modelo acabou sendo muito mais bem aceito, deixando de lado o modelo de Platão, considerado utópico, elitista e que perdia tempo em muitas discussões inúteis, distanciadas da vida cotidiana. Mais prática, busca uma opinião que, sendo razoável, construiria um indivíduo que se tornasse interlocutor da cidade para assim construir uma subjetividade mais rica de humanidade e, como eu falei, capaz de reconstruir a Hélade e unir as cidades-estado. Eu falei de forma geral da educação grega, é interessante que a gente separe os modelos internos educacionais, levando em consideração as principais cidades-estado da Hélade, cidades-estado gregas, que são Esparta e Atenas, pelo menos as mais conhecidas. E aí eu vou precisar voltar um pouquinho para poder caracterizar essa cidade-estado, a Esparta e a educação que essa cidade-estado expendia aos seus cidadãos. Esparta, um legislador chamado Licurgo foi o primeiro a planejar a educação da cidade por volta do século IX a.C. A educação ela tinha ainda bastante de guerreiro, mas também já era um pouco de cidadão. Inicialmente, não era tão dura, sendo ensinado também a formação musical para os seus soldados. Em muita medida, essa formação era para se decorar os versos que faziam relação com o ideal de herói visto nas obras de Ilíada e Odisseia. Com o tempo, no entanto, a formação foi ficando mais dura. Começou a ser estimulado, por exemplo, o laconismo, isto é, a prática de falar o mínimo possível. Uma decisão que inviabilizaria, por exemplo, as discussões públicas e o desenvolvimento da filosofia nessa cidade-estado. Toda a educação era mantida pelo Estado espartano, que tinha por objetivo criar o soldado ideal. Esse processo, além do laconismo, a prática de falar pouco, também era praticada a eugenia. Isto é, crianças com imperfeições físicas eram mortas, jogadas de um penhasco. Isso realmente acontecia. A criança era tirada do convívio dos pais aos 7 anos de idade. A partir daí, tudo era treinamento financiado pelo Estado. A criança, o menino, ele era estimulado a construir a sua cama, por exemplo, com as próprias mãos, a se vestir da forma mais rude, simples, sem qualquer adorno que chamasse atenção, isto é, da forma mais rude possível. Todo o estímulo era dado para que ele se acostumasse a aceitar castigos físicos e a seguir as ordens dos mais velhos. Você pensa na ideia de hierarquia mesmo, que é adotada hoje em dia ainda pelos militares. No entanto, muitos estudiosos apontam que esse modelo
de aceitar castigos físicos e uma imposição sem qualquer contestação, se assemelha a um modelo totalitário nazista do século XX. No final do treinamento, o ritual de passagem consistia em sair na noite e assassinar a maior quantidade possível de escravos. Por que eu estou dizendo isso? Eu sei que quando a gente pensa nesse treinamento, muita gente tem na cabeça aquelas imagens do filme 300. Eu também sou fã do Zack Snyder, né, do filme 300. O Zack Snyder não tinha a intenção aí de contar a história do treinamento dos espartanos, e sim contar a história de heróis. E não ficava bem contar a história de um herói dizendo que o rito de passagem dele era assassinar a maior quantidade possível de escravos. Né? E aí o Zack Snyder substituiu por um lobo com essas feições malignas aí que poderia ameaçar a sociedade ou a comunidade ou a cidade naquele momento, e fez com que a criança tivesse que matar esse lobo. Os jovens, realmente, o que eles tinham era a função de matar naquela noite, naquele final de treinamento, a maior quantidade possível de escravos, né, e trazer suas cabeças. Se esse soldado, se essa criança fosse pega, elas recebiam a reprimenda do Estado, não por terem matado os escravos, mas sim por terem sido pegos. E a partir daí, se essa criança passasse por esse ritual com sucesso, ela ia formar a ordem militar dos espartanos. Enquanto o modelo espartano influenciou muito a formação de militares contemporâneos, o modelo ateniense foi o que se tornou base para o desenvolvimento civilizacional ocidental. A escola, como eu citei antes, e o ideal de formação completa dentro da paideia tornaram-se os caminhos de formação dos indivíduos e das sociedades ocidentais. Conforme falei, a educação era restrita aos homens, guiados pelos pedagogos. As meninas recebiam a educação voltada para o cuidado dos afazeres domésticos em um espaço próprio da casa chamado de ginoceu. Aliás, com relação aos espartanos, vale ressaltar que as meninas recebiam também um treinamento de ginástica e inclusive de jogos envolvendo a ginástica. No entanto, o treinamento militar é só voltado para os homens. Aqui, né, entre os atenienses, os meninos recebiam também educação musical, educação física, ginástica, leitura, escrita, gramática, matemática, astronomia. A educação grega ela chegou a ser dividida entre educação elementar, secundária e algo semelhante com o ensino superior. Os métodos para os primeiros anos de ensino eram a silabação, repetição, memorização e declamação. Naturalmente, os alunos eram estimulados a decorar os versos das obras mais conhecidas, como aconteciam também com os espartanos, né? As fábulas, as peças, né? Os autores contemporâneos do seu treinamento, tudo que contribuísse para a formação integral desse indivíduo. Como eu falei anteriormente, a educação passava pela escola, a atuação do pedagogo e pelo uso de tábuas de cera e ábacos. Vocês veem aí são os principais nomes que desenvolveram seus pensamentos, né, da paideia, dentro de Atenas. Sócrates, Platão e Aristóteles, da esquerda para a direita. Bom, se vocês perceberam no livro do Jagger e também nesse vaso da esquerda, pessoas que parecem estar mexendo em notebooks, né, você não está louco. Essas eram as tábuas de cera, né? Esses eram os tablets da época, né? E as pessoas recebiam aquela vareta e marcavam as suas anotações. Também tinha uma parte que fechava em cima para levarem as anotações para casa, né? E aí, de um dia para o outro, se as anotações já estavam incorporadas, né? Se ela já entendiam as suas anotações, passava-se uma pedra chata, quente em cima dessa cera, e tudo que era anotado ali, obviamente, se apagava como se fosse uma borracha passando por um caderno
moderno que nós usamos nos dias de hoje. Tá? Então, era a forma que os gregos tinham de anotar o conhecimento que eles tinham naquela época. A formação que eu citei em nível secundário era uma formação militar e eles recebiam entre os 16 e 17 anos. Era obrigatório em determinado momento, mas a partir do século V deixou de ser obrigatório. E a formação superior ela era dada em espaços como a Academia de Platão, onde filósofos e sofistas eram responsáveis por ensinar retórica, oratória e ensinar argumentação a essas pessoas para que elas justamente pudessem, num espaço público, expor as suas ideias. Durante o período que chamamos de helenístico, no século IV a.C., por conta do enfraquecimento das cidades-estado gregas, por conta das guerras internas, foi possível que outras cidades, como a Macedônia, conquistasse alguns de seus territórios. A Macedônia ela tinha como rei o Filipe II, que tinha como intenção conquistar as cidades gregas. Apesar deles terem admitido para si a cultura grega, os deuses, os conhecimentos gregos, eles eram considerados pelos gregos como bárbaros. Então, a Macedônia, na figura do seu rei, o Filipe II, tinha por intenção conquistar essas regiões. Mas isso aconteceu efetivamente a partir do seu filho, o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ele foi aluno de Aristóteles e foi o responsável por expandir o Império Macedônico e levar a cultura helênica, né, para várias regiões do Oriente, ali do Mediterrâneo e do Oriente. Essas regiões e essas conquistas de Alexandre o Grande dão origem a um império tão grande quanto o que vocês estão vendo agora. Então, esse império ele recebeu toda a carga de cultura grega, e aí você vê que são territórios que hoje nós conhecemos como o Egito, a Turquia, onde está o Iraque, o Irã, Israel, a Palestina, e a Síria, e até regiões que estão mais a oriente, na Índia. Então, assim, por essa época, essas grandes cidades receberam toda a carga de cultura grega. Então, nelas era possível encontrar estádios, ginásios, bibliotecas, todo tipo de referência à cultura grega. A cultura helênica era tão poderosa que, mesmo após a queda do Império de Alexandre o Grande, ela persistiu e continuou influenciando essas regiões. Tão fortemente, mas tão fortemente, que um outro império que estava surgindo naquele momento, na Península Itálica, o Império Romano, apesar de conquistar militarmente a região das cidades-estados gregas, ela vai ser, como dizia, conquistada culturalmente pelos gregos. Então, como eu falei para vocês, vai chegar para a gente a cultura grega por meio dessa conquista dos romanos. Mas isso é um conteúdo para a gente ver na próxima aula. Espero ter contribuído com o desenvolvimento intelectual de vocês e com os estudos. E a gente se encontra no próximo momento. Até lá!